Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma parte aqui do nosso estudo da Lei de Drogas. Esse é o nosso terceiro e último encontro, onde a gente vai pegar e trabalhar os principais aspectos que faltam de ser analisados da Lei 11.343 de 2006. Então, bora continuar aí a análise? Depois de um bloco dedicado, então, ao porte ou posse de drogas para consumo próprio, outro dedicado aí ao tráfico de drogas, que é extremamente importante. Nesse bloco eu vou pensar alguns assuntos ali da lei de drogas, aquilo que é mais relevante, principalmente focando na parte final, onde nós vamos ter as causas de aumento de pena do artigo 40, beleza? Então vem comigo aqui, ó, vou te apresentar o artigo 34, que traz uma figura típica interessante de ser mencionada, que é o tráfico de maquinário para a fabricação de drogas. Diz assim, então, o nosso legislador: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nós temos aqui uma pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Você vai perceber que a pena de multa aqui ela é bem alta, é bem elevada. Olha só a quantidade de dias multas que a gente tem aqui de mínimo e máximo, né? Bem superior, inclusive, ao próprio tráfico. Mas, em comparação, a pena privativa de liberdade ela é mais baixa aqui do tráfico de drogas, tá bem? Um destaque aqui para a letra da lei, do artigo 34, é que faz menção ali o legislador à gratuidade, tá bem? Então isso não é necessariamente oneroso. Olha só, quais são os nossos núcleos aqui? Como os delitos antecedentes, né, que a gente tem, artigo 33, 28, trata-se de um tipo misto alternativo, então um tipo penal de ação múltipla, e vale recordar que, ó, se o agente praticar no mesmo contexto fático mais de um verbo, mesmo assim você terá um único delito. Tudo bem? Quais são esses verbos? Então, o núcleo do tipo fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar, possuir, guardar, fornecer. Esses são os nossos verbos aqui, ó. Fabricar, traduzindo para você, consiste na produção em grande escala. Adquirir constitui obter a propriedade de maneira gratuita ou onerosa. Utilizar seria fazer uso de algo. Transportar seria levar de um lugar ao outro, geralmente por meio não pessoal, então, como num caso dentro de um veículo. Ofertar como presente, sem a intenção de venda, geralmente de forma gratuita, seria o oferecer. O vender significa alienar mediante contraprestação. Distribuir significa entregar a diferentes partes. Entregar significa passar algo à posse de outrem. Possuir seria a ideia de ter algo em seu poder para usufruir. Guardar seria tomar conta, proteger, ter sob vigilância, geralmente por meio de ocultação. E fornecer seria ali, ó, prover, entregar, abastecer, como certa continuidade no tempo, tá bem? Essas condutas aí, ó, chama a tua atenção, elas recaem sobre o quê? Maquinário, que vai ser um conjunto de peças de determinada máquina. Aparelho, que daí é um dispositivo inserido em uma máquina. Instrumento, que seria daí um objeto mecânico para alcançar fim semelhante ao de uma máquina, ou qualquer objeto. Daí é um termo genérico que o legislador emprega aqui para abarcar qualquer peça que possa ser utilizada com a mesma finalidade, tá bem? Destinado à fabricação, e aí produção em grande escala, preparação, que é a obtenção de algo por meio de composição de elementos, produção, que é manufaturar ou fazer surgir em menor escala, ou transformação, que é a alteração da composição original de drogas, tá bem? Então esse é o nosso núcleo aqui do tipo, né? Esses vários verbos que nós temos no artigo 34, tá bem?
Trata-se aqui de um tipo penal subsidiário, isso é importante a gente mencionar. Então, o artigo 34, aqui que a gente está se referindo, ele é subsidiário em relação ao artigo 33 da Lei de Drogas, porque se a conduta se amolda ao 33, você só pune o agente pelo 33, tá bem? Então, veja aqui, ó. Se a polícia não conseguir localizar nenhuma quantidade de droga, por exemplo, em um laboratório clandestino, durante a execução de um mandado de busca e apreensão domiciliar, e encontrar balança de precisão com vestígios de cocaína, aí o agente deverá ser autuado em flagrante delito pela prática desse artigo 34, porquanto demonstrado que tal aparelho era utilizado para a preparação de droga. Agora, se pegou droga mesmo na residência desse sujeito, aí tráfico de drogas. Tudo bem? Inclusive o tráfico, ele tem uma pena mais elevada, né? Pensando em aspectos de pena privativa de liberdade. Por isso essa ideia, guarde que o artigo 34, ele é subsidiário em relação ao tráfico do artigo 33. Essa é uma informação bem importante para você destacar aí no seu caderno. Associação para o tráfico. A associação para o tráfico está no artigo 35 e o legislador diz lá o seguinte, ó, associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. A pena ela é de reclusão de 3 a 10 anos e também você tem ali pena de multa, que varia de 700 a 1.200 dias multa. E no parágrafo único diz assim o legislador, nas mesmas penas do caput desse artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Então essa é a associação para o tráfico. Uma coisa importante que você tem que destacar aí no seu material é que esse artigo 35, associação para o tráfico, ele é um delito classificado como plurissubjetivo. Então, 35 da Lei de Drogas, ele é classificado como um crime plurissubjetivo. Isso significa dizer, sabe o quê? Que a gente tem que ter um concurso necessário de pessoas para que haja responsabilidade penal. O tipo penal aqui, ele exige expressamente quantos agentes? 2. Olha ali, eu preciso de pelo menos 2 pessoas associadas com a finalidade de exercer a traficância, entendeu? Então veja, aqui o nosso número mínimo de agentes exigido é 2. Então eu preciso de no mínimo 2 agentes. Tudo bem? Essa é a associação para o tráfico. Agora, cuidado para não confundir com outros dispositivos, né? É muito comum nas provas de legislação penal extravagante alterarem esse número aqui mínimo de agentes. Por quê? Se você for lá no artigo 288 do Código Penal, você tem o quê? A associação criminosa. Lá, o Código Penal exige, no mínimo, 3 pessoas, tá bem? No mínimo, 3 agentes reunidos com a finalidade de praticar crimes. E se você for na Lei de Organizações Criminosas, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, você vai ver que para se trabalhar com uma organização criminosa, exige-se no mínimo 4 agentes, tá bem? Lembrando que uma organização ela é muito mais sofisticada, existe divisão de tarefas, né? Existe uma receita financeira, os agentes estão reunidos para praticarem crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou tenham um caráter transnacional. Então a organização é muito mais sofisticada, tá bem? Então no mínimo 4 agentes. Toma cuidado porque isso é comum de ser misturado na hora da prova, tá? Então, ó, pensou em associação para o tráfico, lembra que eu só preciso de 2 agentes. Associação criminosa do Código Penal, 3. Organização criminosa, 4.
Todos esses exemplos aqui são crimes plurissubjetivos, porque exige aqui um concurso necessário de pessoas. Aqui você está diante de um concurso necessário de agentes, de pessoas. Beleza? Então, cuidado, tá? Para você não esquecer também, destaca, né? Esse numeral aqui, ó, é o número mínimo. Número mínimo de agentes. Beleza? Pelo menos 2. Ah, professor, se for 3, 4, 5, ok, tá configurado. Show? Então, esse é um ponto bem importante você ter aí já desenhado no seu material. Vale a pena até fazer aquele post-it, né? Colar no material, colar na parede para não se esquecer disso. O que mais que eu trago de informação aqui, ó? O núcleo do tipo penal é o verbo associar-se. Então, esse é o nosso verbo central, que quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. Uma coisa que a jurisprudência sempre ressalta, que para você ter o crime de associação para o tráfico, é indispensável que se demonstre esse elo de estabilidade e de permanência, tá bem? Ora, se os agentes eventualmente se juntam para exercer um crime de tráfico de drogas, está desconfigurada a associação. Então, exige necessariamente essa vinculação subjetiva, um aderindo à vontade do outro e uma vontade permanente de permanecerem vinculados de modo a exercerem a traficância, tá? Sem isso, não tem associação para o tráfico, tá? Sem estabilidade ou permanência, você não tem caracterizada a associação para o tráfico. Então vamos lá, a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Daí uma informação importante, cuidado com pegadinha de prova. Ó, para você condenar uma pessoa pela associação para o tráfico, essa associação precisa efetivamente realizar o tráfico? Não, não é necessário. Basta que seja ali demonstrado que havia uma associação estável e permanente com esse propósito. Mas eu não preciso provar efetivamente que aconteceu ali, né, a comercialização da droga, o transporte da droga e assim por diante. Fechou? Olha só, como espécie de crime formal, sua consumação independe da prática dos delitos para os quais os agentes se associaram. Então, vai na lógica do que eu destaquei para você. Eu não preciso que efetivamente o agente pratique um crime de tráfico de drogas para ter a configuração da associação. No entanto, em tais delitos, os agentes deverão responder pelo crime de tráfico por eles praticado em concurso material com o delito de associação. Então, olha só, se porventura você se deparar diante de um caso concreto em que a gente identificou ali um grupo de agentes que está associado com a finalidade de comercializar droga, e esses agentes são presos comercializando droga, você tem 2 delitos. Então entra na regra do artigo 69 do Código Penal, concurso material de crimes. O artigo 69 fala quando o agente, por meio de 2 ou mais condutas, realiza 2 ou mais comportamentos típicos, a pena desse agente deve ser somada. Adota-se aqui o cúmulo material. Então, super fácil. Ah, reconheci que o sujeito praticou o tráfico e que ele pertence a uma associação para o tráfico, 2 condutas, no final da sentença o juiz soma as penas. Show? Beleza? Inclusive vai dar uma pena bem significativa, né? A pena vai ficar bem significativa. Lembrando que o concurso material aparece no artigo 69 do Código Penal. Bom, jurisprudência selecionada a respeito da associação para o tráfico. Isso aqui, sem dúvida, pode ser objeto de pergunta na sua prova. Então, principalmente, STJ já pacificou que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Lembra que eu destaquei para você? É imprescindível, tá bem? Inclusive, nossa jurisprudência é nesse sentido. Inclusive, isso, em termos práticos, torna muito difícil você conseguir provar num processo que havia uma estabilidade, uma permanência.
tá bem? Porque na maioria dos casos que a gente vê no dia a dia, pega-se ali 2 agentes praticando crime, mas se você não demonstrar que houve um elo permanente entre eles, está descaracterizada a associação, eles só respondem pelo crime de tráfico, tá? Então, na prática, querendo ou não, é um pouco difícil. A gente vai precisar aí do quê? De vários elementos probatórios, possivelmente de uma interceptação telefônica, para demonstrar que esses agentes, eles se comunicavam, que eles planejavam toda uma logística ali destinada ao transporte, comercialização de entorpecente, por exemplo. Entendeu? Então, isso é indispensável, tá bem? Jurisprudência nesse sentido, conforme eu já havia também destacado ali anteriormente para você. Outra coisa, isso aqui, ó, baita pergunta de prova. O delito de associação para o tráfico de drogas não possui natureza hedionda. Volta e meia eu vejo essa questão aparecer. Olha, o único delito que é equiparado a hediondo é o tráfico de drogas. Volto a destacar isso para você. Então, ó, somente é equiparado a hediondo o tráfico de drogas, beleza? Cuidado porque associação para o tráfico não é, tráfico privilegiado não é. Esse é um ponto que vale a pena você também registrar no seu material. Olha só, equiparado a hediondo. Você tem o quê? Os 3 T's, né? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Lembra da dica? Tráfico, tortura e terrorismo. Com relação ao tráfico de drogas, atente-se ao seguinte, ó, não entra aqui em primeiro lugar, o tráfico privilegiado, que é o 33 combinado com o parágrafo 4º. Só para você lembrar, isso a gente já estudou no bloco anterior. E também, pegadinha de prova, a associação para o tráfico. Tá bem? Então toma muito cuidado com essa questão, né? Lembrando que equiparado a hediondo, nós temos ali tráfico de drogas, tortura e terrorismo, conforme a gente aprende, né, na lei de crimes hediondos, a própria Constituição faz menção a isso. Então, tráfico de drogas, certo, recebe o mesmo tratamento dos crimes hediondos da Lei 8.072. Não entra aqui o tráfico privilegiado, inclusive depois da alteração do pacote anticrime lá na LEP, isso ficou claro na legislação, embora já fosse decisão do Supremo há vários anos, e a associação para o tráfico também, a jurisprudência não reconhece como hediondo. Show? Então, cuidado com essas notas jurisprudenciais. Próximo dispositivo aqui, ó. Financiar ou custear o tráfico. Se você abrir ali, mais um crime que nós temos dentro da Lei 11.343, que diz assim, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. A reclusão é de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Olha como a pena aqui é altíssima. A pena aqui, turma, a pena mínima é maior que a pena de um homicídio simples. Então, financiar ou custear a prática do crime de tráfico de drogas. Reclusão de 8 a 20 anos. E pena de multa também extremamente alta, né? Ó, o mínimo de pena de multa equivale ao máximo para o tráfico. Então, 1.500 a 4.000 dias multa. Então, a pena de multa aqui passa e muito da casa de alguns milhões. Beleza? Dito isso, vamos lá. Quais são os núcleos aqui? 2, né? Financiar e custear. Financiar significa o quê? Você sustentar os gastos. Custear, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento do tráfico de drogas. E custear significa ali prover despesas, gastos, praticamente sinônimo, né?
praticamente sinônimo. Lembrando que também aqui é um tipo de ação múltipla, né? São verbos muito próximos, então no mesmo contexto haverá um crime único aqui nos termos do artigo 36. Com relação a esse dispositivo, olha que interessante as notas jurisprudenciais, que são mais importantes. O crime de financiar ou custear o tráfico ilícito de drogas, que está no artigo 36, ele é um delito autônomo, aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico e que se limita a fornecer os recursos necessários para subsidiar as informações a que se referem os artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. Então, uma coisa assim, para sua prova que você tem que ter em destaque é o artigo 36 é um delito autônomo, tá? Esse cara, ele não tem participação direta no tráfico, ele só fornece recursos para subsidiar as infrações. É como se fosse um investidor. O cara coloca grana no negócio para o negócio girar. Tudo bem? Por isso que é tão grave, porque ele fomenta e muito o tráfico. Esse cara aqui tem um comportamento extremamente reprovável, né? Como se fosse assim, em vez de investir dinheiro em algo lícito, ele investe na questão dos entorpecentes, entendeu? O agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas, ele deve responder pelo crime previsto no artigo 33, caput, que é o tráfico, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 7º da Lei 11.343 de 2006, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no artigo 36 da referida legislação. Então, isso significa dizer que, se você identificar que esse cara também coloca a mão na massa, então ele exerce diretamente a traficância e também acaba bancando os custos, esse cara vai responder pelo 33 majorado, tá bem? Não responde pelo 36. Esse é um ponto também bem importante que é pacificado aí pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Show de bola? Fácil? Memorizem, porque isso é extremamente importante para fins de prova. Bom, artigo 37. O 37 ele vai falar assim, ó, é um outro dispositivo, né, um outro crime. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 dessa lei. A pena aqui ela é de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Bom, em comparação às infrações antecedentes, aqui você tem uma pena bem mais branda, né? Aqui entra quem? O fogueteiro. Então, o cara que dispara os foguetes quando a polícia está ingressando, por exemplo, na favela, entendeu? Então, ele colabora como informante com um grupo, organização ou associação que são destinados à prática do tráfico de drogas, entendeu? Colabora com a facção. Então, é para pegar o fogueteiro. Esse artigo 37 aqui, punir justamente esse sujeito, entendeu? Então, ó, o núcleo significa ali você cooperar, prestar auxílio, isso que quer dizer cooperar. No seu material eu destaco ainda aqui na tela, olha só, a tipificação está condicionada à colaboração como informante, o que significa dizer que esse auxílio do agente deve estar restrito ao fornecimento de informações que de alguma forma contribuam para a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e 34 dessa lei, tá? Então, por isso que aqui se enquadra perfeitamente o exemplo do fogueteiro, porque a polícia está subindo o morro numa operação, eles ali soltam os foguetes no intuito de alertar os companheiros, entendeu? De que, ó, o perigo se aproxima, né? Vamos se esconder, vamos dar um jeito aí, né, de ocultar essa substância entorpecente que está aí sendo distribuída na rua, entendeu? Então, essa é a conduta que você tem ali punida no artigo 37. Esse cara não é um cara que injeta dinheiro, né? Quem injeta dinheiro vai no 36. Com relação à jurisprudência sobre o artigo 37, olha que interessante essa
nota que eu trago para você. O crime de colaboração com o tráfico, previsto no artigo 37 da Lei de Drogas, é um tipo penal subsidiário em relação aos delitos ali do artigo 33 e 35. E tem como destinatário o agente que colabora como informante de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade do grupo, de associação ou de organização criminosa destinados à prática de qualquer um dos delitos previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas. Esse é um ponto bem importante, por quê? Porque se tiver demonstrada a estabilidade e permanência desse agente, daí ele cai na associação para o tráfico, entendeu? Então, muito importante, esse tipo penal é subsidiário. Se não se enquadrar no 33, se não se enquadrar no 35, a conduta desse fogueteiro, por exemplo, é apenada nos termos do artigo 37. Ah, professor, mas ficou demonstrado que ele fazia parte daquela associação criminosa, ele aderiu à vontade do grupo, então a função dele pela divisão de tarefas era só ficar responsável por cuidar disso. Aí, nesse caso, você condena pela associação, tá bem? Mas se ficar demonstrado que essa contribuição ela é eventual, esporádica, não é todo o tempo, aí você desclassifica para essa figura que é mais branda, tem uma pena menor do 37. Tudo bem? Então isso aqui é extremamente importante, cuidado para fins de prova com esse detalhezinho, tá? Vou até destacar aqui, ó, cuidado, memoriza para fins de prova. Quando você pintar lá o certame, você já fica ligado com isso. Show? Bom, e finalmente as causas de aumento de pena do artigo 40. Lembrando aqui que eu pulei alguns dispositivos, né? Pulei ali, né, o artigo 38, o artigo 39, porque eles não têm, assim, tanta expressão em termos de incidência nos concursos públicos. Mas como a gente tem aqui várias hipóteses que geram aumento de pena e muita jurisprudência sobre esse artigo 40, então eu vou priorizar na videoaula esse conteúdo, mas você complete o seu estudo depois, se você quiser se aprofundar, por meio do nosso PDF focado, que você faz o download aqui do lado, né, dentro dessa área do aluno. Show de bola? Então bora conferir comigo os aspectos aqui mais importantes no que toca esse artigo 40, que trata sobre causas de aumento de pena para o tráfico. Olha lá, as penas previstas nos artigos 33 a 37 são aumentadas de 1/6 a 2/3. Então, ó, em termos de pergunta letra de lei, tem que saber que ali, ó, o aumento é de 1/6 até 2/3. Isso significa dizer que a gente está diante de um aumento bem expressivo, né? É um aumento bem expressivo mesmo. Diz assim, então, o legislador listando as hipóteses de aumento. Inciso 1º. A natureza, a procedência da substância ou produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. É aqui que você tem o tráfico internacional de drogas. O tráfico internacional de drogas, na verdade, ele é um tráfico com a pena aumentada. Ele é um tráfico majorado. Tá bem? Então, esse é o inciso 1º. Olha o inciso 2º. O agente que praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, muito cuidado, né? Se o agente exerce função pública para o exercício de alguma dessas atividades proibidas ali na Lei de Drogas, né, do artigo 33 até o artigo 37, ele tem a pena majorada também. Show? Inciso 3º. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então aqui a preocupação nitidamente
é punir com maior rigor aquele que exerce a traficância em locais onde há grande circulação de pessoas, né? Então, além do que, existem, né, em alguns desses estabelecimentos pessoas mais vulneráveis. Então, pensa, pessoas ali que estão em um local que é destinado ao tratamento de dependente de droga. E aí fica um fulano lá na frente do estabelecimento comercializando substância entorpecente, entendeu? Próximo aos colégios, próximo às escolas, entendeu? Então, nesses locais onde há uma aglomeração maior de pessoas e pessoas também mais vulneráveis, nós temos uma pena majorada. E o inciso 4º, ele vai dizer aqui, ó, que a pena também aumenta-se de 1/6 a 2/3 se o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Então, aqui você também tem um tráfico majorado, tá bem? Ou outra infração, né? Lembrando que todas essas causas de aumento valem ali do 33 até o artigo 37 da Lei de Drogas, principalmente esses dispositivos que a gente trabalhou por último aqui, tá bem? Olha só, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Nós também temos a incidência da causa de aumento se o tráfico for interestadual. Então a droga está saindo aqui do Paraná, sendo remetida, sendo transportada para São Paulo, para Florianópolis, né, Santa Catarina. Nesse caso, aumenta-se a pena. É muito comum da gente verificar isso, né? O agente ali que está praticando o tráfico interestadual. Inclusive aqui tem uma nota jurisprudencial que reiteradamente aparece nos concursos públicos. Eu preciso efetivamente transpor a fronteira de maneira física para que haja incidência dessa causa de aumento? Não. Só basta que fique demonstrado, no caso concreto, que o agente iria realizar um tráfico interestadual, né? Se ficar, por exemplo, demonstrado que o sujeito ele embarcou num ônibus lá em Foz do Iguaçu e o destino dele final era a cidade de São Paulo, nós temos aqui já a incidência dessa causa de aumento, ainda que ele efetivamente não tenha cruzado a fronteira entre os estados. Show? Então esse é um ponto bem importante que reiteradamente aparece nas provas e que tem um tom prático imenso. Muitos dos casos que a gente vê no dia a dia forense se amodam a isso, a essa discussão que eu acabei de destacar para você, tá bem? O outro inciso, o inciso 6º vai falar: sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Então, esse é o dispositivo aqui que nós temos no inciso 6º. Show de bola? Então, se envolveu ali, ó, criança ou adolescente, ou quem tem diminuído ou suprimido a capacidade de entendimento de autodeterminação, a pena também é aumentada, tá bem? Ah, professor, aquele grupo atua na frente de crianças, né? Atinge crianças também, para crianças adquirirem a droga, né? Atinge crianças usuárias. Então, nós temos aqui a incidência desse 6º inciso. E o último inciso é o agente que financiar ou custear a prática do crime. Aqui entra na observação que a gente fez agora há pouco, né? Do agente que, por exemplo, exerce a traficância e injeta grana também. Ele não responde com base no 36. Ele responde pelo tráfico majorado, tá bem? Porque se ele coloca a mão na massa, ele responde pela figura ali do artigo 33 com essa majorante. E agora, só financiar ou custear, sem exercer qualquer outro verbo, aí entra no 33, que tem uma pena, aliás, no 36, que tem uma pena altíssima, né? Que a gente viu, de 8 a 20 anos. Beleza? Então essas são as causas de aumento que nós encontramos aqui no texto da Lei de Drogas. Professor, tem que sabê-las? Tem. Tem que saber porque elas são, assim, muito cobradas mesmo. E especialmente alguns entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação delas, que são extremamente importantes, eu vou destacar para você aqui. Então vamos lá. Vamos pontuar aqui, então, esses aspectos. Primeiro,
compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o tráfico internacional. Uma coisa que você tem que lembrar é que tráfico internacional de drogas é processado e julgado na Justiça Comum Federal. Então, se é internacional, Justiça Comum Federal. Agora, se é tráfico no município, Justiça Estadual. Se é um tráfico interestadual, cuidado, Justiça Estadual também, tá bem? Só vai para a Justiça Federal o tráfico internacional, então com a majorante do inciso 1º. Cuidado com isso, beleza? A incidência de mais de uma causa de aumento prevista no artigo 40 não implica automática majoração da pena acima do mínimo, 2/3, na terceira fase, pois a sua exasperação exige fundamentação concreta. Então, muito cuidado, tá? Não é porque o agente tem ali, num caso, mais de uma causa de aumento que o juiz vai pegar e já jogar no máximo. Então, a jurisprudência construiu o seguinte raciocínio, para jogar acima do mínimo, 1/6, então uma fração intermediária ou 2/3, o juiz tem que fundamentar de maneira concreta, tá bem? Então, observando as particularidades, a gravidade em si daquele fato que ele está julgando. Então, ele tem que trazer uma fundamentação concreta, não pode falar de maneira abstrata, entendeu? Para pegar e colocar uma fração ali no patamar máximo. Lembrando que quando se refere aqui à terceira fase, eu estou me referindo à dosimetria da pena. Lembra que o artigo 68 do Código Penal consagra o critério ou sistema trifásico e lá o juiz ele tem um passo a passo a ser observado para calcular a pena privativa de liberdade. No primeiro momento ele olha para as circunstâncias judiciais do artigo 59, como, por exemplo, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, o comportamento da vítima. E aí depois, numa segunda etapa, ele valora as agravantes e as atenuantes, que a gente pode chamar também de circunstâncias legais. Elas estão lá no Código Penal, artigos 61 e 62, as agravantes, 65 e 66, você tem as atenuantes. E na última fase, na terceira fase, é que entra aí a análise de causa de aumento e causa de diminuição. No caso aqui, como a gente está se referindo à causa de aumento, então qualquer uma dessas hipóteses aqui, o juiz trabalha sempre na terceira fase da dosimetria. Por isso que está ali dosimetria da pena, se referindo à terceira fase. Maravilha? Olha esse outro posicionamento aqui já consolidado na nossa jurisprudência. Não acarreta bis in idem a incidência simultânea de majorantes previstas no artigo 40, nos crimes de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente. Olha só que interessante. Não gera bis in idem a incidência simultânea de majorantes do artigo 40 para o tráfico e para a associação. Entendeu? Ah, professor, então quer dizer que se eu estou diante de um tráfico internacional de drogas e revela que a associação ela realizava esse tráfico internacional, a majorante do inciso 1º incide para o tráfico e para a associação? Sim, tá? São infrações independentes. Inclusive, no final, o juiz ele vai somar tudo. Lembra que eu falei para você? Aqui entra a regra de concurso material. Como você tem 2 condutas e 2 delitos, o artigo 69 do Código Penal manda somar, tá? E não tem problema nenhum você valorar a causa de aumento no tráfico e valorar a mesma causa de aumento na associação. Fechou? Dito isso, vamos lá. Próximo entendimento aqui, ó, consolidado em âmbito jurisprudencial. Não há bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena da transnacionalidade com as condutas de importar e exportar, previstas no caput do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto o simples fato de o agente trazer consigo a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico. Professor, o que é tipicidade formal? Lembra lá da parte geral? Tipicidade formal é o ajuste da conduta à previsão legal. É isso que é tipicidade formal, entendeu? Se você já trazer consigo de fora, peguei ali em Cidade do Leste, Paraguai, atravessei a ponte e trouxe aqui para Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil. Opa, isso aí já é tráfico internacional de drogas, entendeu? Então, nós temos aqui
já a caracterização do tráfico com a incidência da causa de aumento. E olhando aqui para consideração jurisprudencial, não tem nenhum problema falar ali em importar ou exportar também a droga. Não vai gerar prejuízo da incidência da causa de aumento, tá? A jurisprudência fala, não há bis in idem, não há uma dupla punição aqui do agente. Configura-se a transnacionalidade do tráfico de drogas com a comprovação de que a substância tinha como destino ou origem outro país, independentemente da efetiva transposição de fronteiras. Esse raciocínio também vale para a hipótese que nós temos ali com relação ao tráfico interestadual. Eu não preciso que a droga efetivamente ultrapasse a fronteira, tá bem? Eu só preciso que fique demonstrado de maneira incontroversa no processo que a droga veio de fora ou que iria para fora do país, tá? É isso que tem que ficar provado, que é ser remetida para fora ou que ela veio do outro país. Aí incide a majorante, tá bem? Se não ficar demonstrado, cai a majorante. Show de bola? O rol previsto no inciso 3º do artigo 40 não deve ser encarado como taxativo, pois o objeto da lei é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa, tá? Então a jurisprudência flexibiliza, falando que aquele rol ali ele é exemplificativo. Lembra que eu comentei com você, a ideia aqui, é aumentar a pena, porque nesses locais que foram destacados, como colégios, como escolas, hospitais, como os outros estabelecimentos lá elencados, eles envolvem ali um âmbito onde há uma grande população, né, concentrada. Então, há uma aglomeração de pessoas, saída de estádio, gente, entendeu? Estádio de futebol, então, movimenta muita gente. Então, ali facilita, querendo ou não, o exercício da traficância. O cara que realiza o tráfico nessa localidade tem que ter a pena majorada. Show de bola? Além do que, existem hipóteses ali em que a vítima é mais vulnerável, né? Então, é um rol exemplificativo. Esse é um ponto bem importante ali de ser mencionado, tá? Não deve ser encarado como taxativo. Outra observação jurisprudencial que eu trago aqui, olha que importante. A causa de aumento de pena prevista no inciso 3º do artigo 40 possui natureza daí objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo displicenda a comprovação efetiva do tráfico ou de que o crime visava atingir os frequentadores desses locais. Então, uma qualificadora objetiva, né? Verificou que o agente exerceu a traficância em um daqueles locais, naquela região, está configurada a causa de aumento, entendeu? Não precisa provar ali que o agente tinha o propósito de atingir aquelas pessoas que estavam naquele local, tá bem? A incidência da majorante prevista no inciso 3º da Lei de Drogas pode ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se caso a caso as condições de dia, local e horário da prática do delito. Então aqui, querendo ou não, o STJ fala, vamos examinar caso a caso também, né? Vai que o cara tá num espaço público, mas não tinha ninguém naquela redondeza. Entendeu? Tava na frente de um estádio de futebol, mas naquele dia nem tinha partida de futebol. Aí não faz sentido, né? Porque se a ideia é tratar com maior rigor aquele que se aproveita da aglomeração de pessoas, aí se no caso não tiver, aí a gente não aplica, entendeu? Então, querendo ou não, o STJ dá uma flexibilizada nisso, beleza? Então, excepcionalmente, ela pode ser afastada, beleza? Dito isso, olha só as outras considerações. Para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso 3º da Lei de Drogas, é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior do veículo público. Não bastando para a sua incidência que o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte da substância ilícita, tá bem? Então, cuidado aqui, né, que é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior do veículo público.
Para a efetiva majorante, aliás, para a incidência da majorante prevista no inciso 5º, é desnecessária a transposição de fronteiras entre estados, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. É o mesmo raciocínio do tráfico internacional de drogas, né? Não precisa provar que passou a fronteira. Basta demonstrar a intenção do agente, né? A finalidade de levar a outro estado da federação. Beleza? Então, isso aqui sempre cai, né? Sempre cai, ó. Sempre cai nas provas. Beleza? Dito isso, vamos lá. Questãozinha para a gente fixar esse conteúdo. Julgue o item considerando o entendimento do STJ acerca da lei de drogas. Diz assim, então, ó, o examinador aqui, nessa questãozinha que eu trago para você, para a gente fixar o conteúdo desse bloco. Rubens, durante embarque para voo internacional com destino a Amsterdã, foi preso em flagrante delito, levando consigo 10 quilos de êxtase amarrados ao corpo. Nesse caso, a majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. E aí, o cara foi pego no aeroporto. Sabia que ele ia para fora do país, né? Sabia que ele ia para a Holanda levando essa substância entorpecente. Incide a causa de aumento? Sim, claro que sim. Incide sim, aqui você tem, né, um tráfico, inclusive internacional de drogas. Competência para julgar esse tráfico é da Justiça Federal. Maravilha? Fácil? Muito bom. Vamos lá, próxima. Luciano, morador de Fortaleza, Ceará, réu primário de bons antecedentes, foi flagrado na posse de 20 quilos de cocaína durante blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar. Em razão disso, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Ceará e, ao final do processo, condenado pelo crime de tráfico de drogas. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com base na lei de drogas. A natureza e a quantidade da substância entorpecente não devem ser consideradas como circunstâncias preponderantes entre os critérios para aplicação da pena previstos no Código Penal. Não devem ser consideradas? Será que isso está certo? Não, isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. E, inclusive, eu vou destacar para você a redação do artigo 42 da Lei de Drogas, tá? Artigo 42 da Lei de Drogas. Vamos escrever aqui, porque esse dispositivo é muito importante em termos de dosimetria da pena, tá? O artigo 42, ele vai falar que o juiz, ele considerará com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, tá bem? Ou do produto, tá? Ou do produto. E também fala em outra coisa, que além da quantidade e qualidade, né, natureza, também é preponderante, sabe o quê? A personalidade do agente e a conduta social. Isso aqui também é levado em consideração, tá? Então, ó, a natureza e a quantidade tem um impacto maior em termos de análise das circunstâncias judiciais. Então, quando o juiz está lá calculando cada uma das etapas da dosimetria, na primeira fase ele analisa as circunstâncias judiciais. É isso que o artigo 42 da Lei de Drogas está se referindo, né? Quando ele cita lá artigo 59. Então, na hora que você for fazer o cálculo da pena base,
no caso que você estiver julgando, leve em consideração que conduta social e personalidade são analisados com preponderância. E tem um outro detalhe que, em termos práticos, é mais relevante ainda. A natureza da droga, se ela tiver um grau de destruição muito grande, o potencial destrutivo alto, isso é considerado em desfavor do réu, com preponderância. E a quantidade também, se elevada, também é levada em consideração. Então vamos imaginar, o cara está transportando ali maconha. Bom, maconha, pensando comparadamente com as outras substâncias entorpecentes, não tem um grau de destruição tão grande assim. Mas se ele está transportando 1, 2, 3 toneladas, opa, é uma quantidade muito expressiva, isso é considerado com preponderância na primeira fase da dosimetria da pena. Agora, se ele está ali, embora seja pouca quantidade, mas com crack, com cocaína, que são drogas que têm um potencial destrutivo enorme, o juiz pode reconhecer isso em desfavor do réu, para aumentar a pena dele. Entendeu? Então não se esqueça disso, tá? Esse artigo 42. Tá erradíssima a questão quando ela fala que não devem ser consideradas como circunstâncias preponderantes entre os critérios para aplicação da pena, que estão lá no artigo 68, né, e 59 do Código Penal. Show de bola? Próxima questão. Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes é para a gente julgar aqui. Situação hipotética. Em um mesmo contexto fático, um cidadão foi preso em flagrante por manter em depósito grande variedade de drogas, entre elas cocaína, maconha, haxixe e crack, todas para fins de mercância, ou seja, ele ia vender isso aí. Foram apreendidos também maquinários para o preparo de drogas, entre eles uma balança digital e uma serra portátil. Assertiva. Nessa situação, afastada a existência de contextos autônomos entre as condutas delitivas, o crime será único. E aí, haverá um único delito aqui, nesse nosso caso? Sim ou não? Sim. Tá certo. Tá certo. Né? Tem que lembrar, né, que o artigo 34, ele é subsidiário. Se no mesmo contexto ficar evidenciado ali, né, que o agente tinha um maquinário para o preparo de drogas e também tinha a droga, ele responde tão somente com base no artigo 33. Foi o que a gente examinou no começo aqui dessa aula. Então, certíssimo, né? Certíssimo aqui o que foi dado pela banca examinadora. Inclusive, o agente ele só responde com base no artigo 33. Maravilha? Tudo bem? Nesse caso, cai o 34, dado o mesmo contexto. Ah, professor, e se pegasse na casa dele somente os maquinários e não a substância entorpecente? Aí ele respondia com base no 34. Fechou? Muito bom, né? Vamos lá. Última questão que eu trago aqui para resolver em sala. Lembrando que eu convido você para pegar o nosso material, que tem mais questões lá para você treinar os seus conhecimentos a respeito da lei de drogas e conseguir gabaritar qualquer questão disso no seu concurso público. Então vamos lá. A respeito então ali do combate e repressão ao tráfico de drogas é para a gente julgar esse próximo item. Entre as circunstâncias que geram o aumento de pena para o tráfico de drogas, são de constatação comum no cotidiano operacional da PRF aquelas que evidenciam a transnacionalidade do delito e o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Olha que pergunta do dia a dia, né? Realmente isso é do dia a dia da PRF? Claro que é, né? Todo dia chega para nós autos de prisão em flagrante ali de operações da polícia nas estradas brasileiras, né? Afinal de contas, o transporte de ilícitos não para, tá bem? Seja de maneira transnacional, seja de maneira interestadual. E, de fato, isso gera um aumento de pena, conforme a gente viu, né? Conforme a gente viu, aumenta-se a pena. No caso da transnacionalidade, inciso 1º, no caso de ser entre estados da federação ou entre estados do DF, aí inciso 5º. Então, certíssimo aí o que foi dado pela nossa banca examinadora. Uma questão aí que espelha a nossa realidade. Fechou? Então, espero que você tenha gostado desses nossos 3 blocos aqui sobre tráfico de drogas.
Então, lei de drogas e os demais delitos, mas dando aqui uma maior ênfase para o tráfico e para essas majorantes, porque sem sombra de dúvidas é o conteúdo mais importante aí para o seu concurso público. Mas não deixe de complementar, você enfático, por meio do nosso PDF focado, que foi preparado aqui pela equipe Focus com muito carinho para você, tá bem? Deixe de acompanhar também o professor na rede social, pode me procurar lá, Paulo Henrique Helene, em todos os canais. E só um recadinho antes da gente finalizar definitivamente esse bloco aqui de legislação penal especial. Deixa eu conhecer a graduação aqui da Faculdade Focus, né? Lembra que a gente está dentro do grupo educacional Focus, então conheça também os benefícios aí da Faculdade Focus, tudo que se oferece para você em termos de graduação e também de pós-graduação em diversas áreas. Inclusive tem pós-graduação em Direito Penal, tem uma pós-graduação comigo em Prática Penal Avançada, super legal. E a conclusão pode se dar aí a partir de 4 meses. Lembrando que você que já é aluno aqui da plataforma do Focus Concurso tem desconto especial no site da Faculdade Focus. Então, deixa eu acessar esse site e te acompanhar aqui todas as redes sociais, tanto do Focus Concurso como da Faculdade Focus. Um grande abraço, bons estudos para você e até uma próxima.